noite, companheiros, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarence, o canal do YouTube. Hoje nós estamos com o estudo, nas segundas-feiras nós estudamos o livro Céu e Inferno, e nós estamos na segunda parte, onde Kardec traz os exemplos, e nós entramos no capítulo 5, que no caso fala dos suicidas, ok? E antes de entrarmos propriamente no estudo, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Dr. Inácio em Gotas, que diz assim: o tempo não passa. Enquanto não repararmos o erro, a consciência não nos libera para seguirmos adiante. Para quem carrega qualquer sentimento de culpa, o tempo não passa. Consegue envelhecer, desencarnar, porém, sem que o tempo passe para ele. Então vamos unir os nossos pensamentos, convido a todos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nosso querido irmão Clarence e tantos outros benfeitores anônimos, mas sempre junto a nós, nos auxiliando, nos incentivando ao estudo, nos incentivando a caminhar firmes no bem. Aqui estamos, Senhor, rogando o Teu amparo, o Teu apoio para a nossa noite de estudos. Que ela seja de aprendizado, de reflexão, e que possamos, a partir do estudo, nos renovar, nos fortalecer, compreendendo um pouco mais as Tuas lições, Mestre. Muito obrigada, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Pois bem, então, como eu disse, o nosso estudo do Céu e Inferno, nós estamos no capítulo 5, que fala dos suicidas, e nós vamos estudar especificamente o caso do pai e o conscrito. A situação, vou resumir, é um trecho até pequeno, que diz assim, quem é esse pai, quem é esse espírito? Que no começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de isentar o filho, isentar do mesmo, isentar o filho de que servisse na guerra. E aí o filho, como filho único e de mulher viúva, com certeza ele não seria convocado. Então acontece dele se suicidar a fim de que o filho permanecesse no lar, a salvo. E aí, um ano mais tarde, um ano após o desencarne desse espírito, uma pessoa que o conhecia solicitou à Sociedade de Paris notícias, que pudesse evocá-lo para obter a notícia, saber da situação desse espírito. E aí foi solicitado a São Luís a permissão, saber se seria possível evocar esse espírito. E São Luís diz que sim, e esse espírito ganharia com isso, ele ganharia um certo bem-estar com essa evocação, ele ficaria mais aliviado. E aí efetuaram então a evocação. E aí o espírito responde: obrigado, sofro muito, mas... Aí faz uma pausa e completa: é justo, contudo, ele me perdoará. Ele fez uma pausa, ele deu uma parada na fala dele, na escrita no caso. E aí eles comentam ali que o espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres irregulares, aquelas coisas mal formadas, letras mal formadas, e após um mas, ele faz essa pausa, procurando escrever, mas não consegue, e ele traça algumas letras, algumas coisas que não se consegue identificar. E aí eles percebem que era evidente que o espírito queria escrever a palavra Deus e não consegue. E aí é questionado a ele, é perguntado a ele: tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. E o espírito a isso responde:
eu sou indigno de escrevê-la. A gente sente ali que já havia um peso, existia uma culpa, existia um respeito, porque ele fala que é justo, ele não diz quem, mas subentende-se que é Deus, que é justo, e que ele o perdoará. Então ele sabe da misericórdia, quer dizer, ele acredita no Deus bom, no Deus justo, misericordioso. Okay? Mas aí continua a conversação. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou este ato não provocou qualquer indulgência, qualquer perdão, qualquer abrandamento dessa pena, vamos dizer assim. E aí ele fala exatamente isso. A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Quer dizer, ele tem consciência, ele tem a ideia do erro que cometeu em tirar a vida, Ele fala da justiça de Deus, ele sente isso, Mas ao mesmo tempo ele também sente a bondade divina, sente a misericórdia divina, Então ele fala que a pena, essa punição ela vai ser menos longa, mas nem por isso ela vai deixar de existir, Aí ele continua. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou ocorreram outras razões? Foi só por causa do filho, para que ele não fosse para a guerra, ou existia alguma outra dúvida, alguma outra ideia por trás? E ele diz que não, que o que o motivou foi exclusivamente o amor paternal. E aí, para a gente entender, porque ele complementa assim: em atenção a isso, minha pena será abreviada. E aí, para a gente compreender como é que é esse mecanismo, porque a gente sabe que o suicídio, como questiona Kardec os espíritos, lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem que não. Somente Deus tem esse direito. Então, quer dizer, o espírito que tirou a vida, ele sabia, ele percebe o mal que ele cometeu, mas existe um abrandamento aí. Vamos entender que tipo de abrandamento seria isso. Aí lá na questão também, ainda no Livro dos Espíritos, a 957, Kardec pergunta assim: quais são, em geral, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito? E aí os espíritos respondem: as consequências do suicídio são as mais diversas, não apenas fixas, e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Porque existem diversas formas, a gente sabe. E aí a cada forma, a cada intenção, tem o peso da intenção de tirar a vida, e isso tem uma consequência diferenciada. Mas sempre vai haver uma consequência, uma punição, vamos dizer assim, como a gente viu na 944. Só Deus tem o direito, a Deus pertence a vida, e só Ele tem o direito de dispor dela. Então, quando, independente, no caso aqui desse espírito que tira a vida em prol do filho, para que o filho não perecesse na guerra, ele tira a vida, é de certa forma louvável, mas aí no decorrer aqui do estudo, da conversa, dos questionamentos que é feito ao espírito, a gente vai entender até melhor isso. Mas tem sim um abrandamento, mas tem o mal que permanece. Aí ele continua. Então, a intenção, por conta do amor paterno, realmente foi o que abrandou mesmo a questão da penalidade que será aplicada, que ele vai ter que cumprir no caso. Aí é perguntado ao espírito assim: podeis precisar,
a duração dos vossos padecimentos, né? Você tem como dizer o tempo que isso vai durar? E aí ele responde: não lhes entrevejo o termo, né, o fim, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Né? Então a gente percebe, né, que esse espírito ele tem um conhecimento somente da justiça divina, né? Ele tem um entendimento de Deus. Né? Ele tanto é que a gente viu lá no início, um homem de família, né? um bom pai, um bom marido, e era estimado pela vizinhança. Então esse espírito tem suas conquistas, né? Era alguém estimado, né? Era valorizado, era um comerciante, enfim. Então ele tinha ali, não era uma pessoa má, né? E isso faz também diferença, né? O caráter, as conquistas, nas virtudes que se desenvolvem, né, fazem diferença, com certeza. Né? Mas aí ele continua. Aí tem uma coisa super interessante que ele fala, que é perguntado a ele, né? Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus. E, no entanto, vemos outros espíritos muito mais sofredores, né, muito sofredores, fazer, né, escrever, pronunciar, né, a palavra Deus. Será isso uma consequência da vossa punição? Será isso já, né, o não conseguir escrever a palavra Deus já seria parte da punição? E aí ele responde: poderei fazê-lo, né, poderei pronunciar, né, escrever com grandes esforços de arrependimento. Né? Então, entende-se aí que no momento que ele, do ato de tirar a vida, isso, lógico, aí teve um ano, né, do desencarne dele até a evocação, e nisso, com certeza, ele ainda padece, ele ainda sofre, como ele disse logo no início da evocação, que ele sofre, ele, né, tem lá as suas angústias, mas ele sabe que é justo, né? Ele tem essa noção, ele tem essa compreensão da justiça de Deus, realmente, né? E por conta dos erros que ele cometeu. Né? Então ele fala dos esforços do arrependimento, ele se arrepende sim, né? Mas isso ainda é muito doloroso para ele. Né? E aí os presentes ali o incentivam, né? Kardec também o incentivam, né? Para que ele pudesse se expressar. Aí eles falam assim, né? Pois então, fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. Né? E é aquilo, né? Foi o que São Luís falou no início, né? A evocação vai proporcionar esse alívio, porque ele vai poder externar tudo aquilo que ele pensa, tudo que ele sente, né? Rever o próprio ato, né? E compreender a justiça, né? Compreender melhor ainda a justiça de Deus. Isso tudo vai ter um grande peso e vai aliviar, né? Vai favorecer o retorno do equilíbrio para ele. Né? Aí ele fala, o espírito, depois que ele é incentivado, ele diz assim, que o espírito acabou traçando, né, uma frase de uma forma bem difícil, né, traços grossos, irregulares, né, bem trêmulo, né, e aí ele consegue escrever a frase: Deus é muito bom. Né? Então, olha como é que é fantástico, né? Toda a compreensão, ele não era um espírito rebelde, revoltado, não tinha aquela coisa de ter, porque o suicida, ele tem uma desilusão, ele acha que tirando a vida ele vai resolver um problema e acabou. Porque é como se o problema estivesse ali naquele corpo, naquele momento, ali agora, né? E aí, de um modo geral, todos eles têm essa desilusão. O próprio, os espíritos falam isso lá na 957, tem mais ainda, né, que os espíritos falam, ele complementa a resposta assim: mas há uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Quer dizer, ele imagina que resolve uma situação, só que ele chega do outro lado e percebe que permanece a dor,
e geralmente duplicada, né? Dependendo da situação em que ocorreu o suicídio, essa dor ela é dobrada, né, triplicada, enfim, né? Porque carrega toda uma culpa, porque a gente está ferindo a lei de Deus. Né? E onde é que está a lei de Deus? Está em nós, na nossa consciência. E aqueles que já percebem, porque como está em nós, a gente tem essa noção da existência de Deus, como a gente pode não compreender na sua plenitude, porque a gente ainda é muito imperfeito, mas a noção de Deus em nós, ela existe desde que o mundo, né, é mundo, desde o homem mais primitivo. Por mais que a ideia fosse rudimentar, ela sempre existiu, porque nós somos a criação de Deus. Então está em nós, né, essa noção da divindade. Né? E para ele, né, para esse espírito, para esse pai, não é diferente. Né? Por isso a questão do arrependimento, por isso, né, a vergonha, por isso ele se sente indigno de escrever a palavra de Deus, né? Por conta de toda a culpa, de toda a dor, toda a angústia que ele carrega. Né? Então, mais uma vez, né, o fato dele ser evocado proporciona a ele ali um alívio, né, de colocar tudo aquilo para fora. Então, quando ele escreve essa frase, Deus é muito bom, né, ele constata que ele está sendo amparado, sim, ele não está sozinho, né, ele está sendo orientado, ele sofre a consequência dos atos, mas ele está sendo amparado, sim. E todos nós somos amparados em todos os instantes da nossa vida. E no desencarnar, no momento do desenlace, não é diferente, né? E lógico, quanto mais nessa vida, quanto mais nessa existência, ampliarmos a nossa consciência, alargarmos o nosso entendimento com relação à vida futura, à vida espiritual, melhor, né? E as nossas ações no bem vão serão o nosso testemunho mesmo, né? A nossa ação do bem será o nosso advogado no além, né? Vamos dizer assim, porque ela é que vai falar por nós, né? E aí a questão de atentar contra a vida, né, é uma penalidade muito grande, sem dúvida, né, porque é muito preciosa essa oportunidade e esse corpo que nós recebemos, né, que Deus nos dá, né, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente seja melhor. Né. E aí eles vão finalizando a evocação, aí diz assim: estamos satisfeitos pela boa vontade com que respondestes à nossa evocação. Vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. E aí ele responde, né, agradecendo. Né? E aí a gente, como já viu em tantos outros casos, em tantas outras situações, do valor da prece, né? Da necessidade e esses espíritos pedem prece, né? Quando eles falam que vão rogar a Deus misericórdia para ele agradece isso, né? Mas ele sabe da justiça, ele sabe do amor de Deus, né? E a prece aí, no caso, vai com certeza fortalecê-lo para que ele tenha coragem, para que ele tenha determinação, para que ele tenha um novo respiro, vamos dizer assim, para continuar, para que ele possa se quitar com a lei, para que ele possa reparar o mal que ele cometeu. Né? Aí é feito um questionamento, né, um pedido de fosse uma avaliação de São Luís, né, que aí é perguntado a ele assim: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? É perguntado isso a São Luís. E aí ele responde: este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível, né? Porque é aquilo, né? Nós já temos essa compreensão, né? Nós já temos a noção e a certeza, no caso nós espíritas, já trazemos essa certeza, já desenvolvemos através do estudo a certeza de que a vida não termina na morte
né, não termina na extinção do aqui e agora, né? Então a gente percebe essa continuidade, a importância da continuidade da vida, né? E que a extinção antes da hora, né? O término da vida antes da hora, ele tem um peso, ele vai ter ali, vai ser cobrado isso, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Aí ele continua, São Luís continua dizendo: a punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra, né? Sem dúvida, né? A gente percebeu, porque foi uma dedicação exclusiva, né, de um pai para um filho, né? Então, como ele falou, né, foi exclusivamente o amor paternal que o moveu nessa ação, né? Mas ele também sabe que houve ali o erro, né, que é o mal, né, e a atitude má é má e precisa ser reparada, né? E aí Kardec faz umas observações que são interessantes para a gente observar também. Ele diz assim: à primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio pode ser considerado desculpável, mas não de modo absoluto, né? Ele tem, como ele falou, ele vai ter uma punição mais curta, a pena ela vai ser abrandada por conta desse amor ao filho, mas a pena vai existir, a punição, né, a reparação vai existir, né? E essa questão da falta de confiança em Deus tem um grande peso realmente, né? A gente já aprendeu, né? E esses espíritos, né, o que esses espíritos trazem para a gente, das suas impressões, das suas experiências, nossa, são de grande valor para nós, né? A gente não precisa experimentar para aprender, né? Possivelmente já experimentamos, com certeza, né? A possibilidade disso existe, mas hoje a gente não precisa mais experimentar para saber, né? Eles trazem para a gente essas notícias e daí a gente aprende com isso, né? Aí ele continua assim: faltou confiança, e assim, a sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele, né, o filho, sucumbiria na guerra, porque a gente não sabe. Quem pode garantir, né? Só Deus sabe qual o momento de nos retirar dessa vida, né? Então, e aí ele vai falando, né? Quem garante que ele pereceria na guerra? A gente não sabe. E outra, né, ele ainda fala aqui a questão do progresso, do aprendizado que o filho teria, do crescimento que o filho teria dentro do serviço militar, o quanto que seria importante para ele, a gente não sabe. Foi um momento de aprendizado que foi retirado do filho, né? Ele fala, né? Ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se, né? A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência, mas o mal é sempre mal. Então não tem, porque é aquilo. Não adianta a gente passar a mão na cabeça, coitado, né? Ele errou, mas ele errou por uma boa razão. A gente precisa dizer o que é certo e precisa consertar o que está errado, né? Deus age assim. Quando a gente fala castigo, né, o que a gente fala para o filho? A gente bota sentado, vai para o cantinho do pensamento, né? Enfim, fazer refletir que as suas ações não estavam corretas, né? E aí a culpa pesa, e aí o sofrimento é que traz, né? A culpa é que determina esse sofrimento, porque está em quê? Na consciência, e a gente precisa aprender a forma correta de agir, né? Então tem que se reparar o mal feito, né? E aí a gente observa ao longo da história quantas situações
por boa intenção, não foram deflagradas guerras, por exemplo, né? E ele fala que chegaria a justificar um sistema todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas, as guerras santas que ocorreram em nome de Deus, em nome de Jesus. Quantos que morreram, né? E hoje, e quantos aquela ideia que se tinha lá no tempo, né, com Jesus, né, que os judeus tinham uma ideia, né, equivocada, não muito clara, sobre a recompensa divina, né? O fato de seguir as leis de Deus lhes dariam a supremacia da nação, né? Eles venceriam os inimigos, né? Os outros povos, eles seriam o povo, né, supremo, né? A nação suprema, né? Porque achava-se que Deus era o Deus das guerras e tal, e Deus recompensaria com as questões materiais, né? E aí, ao longo do tempo, a gente veio aprendendo que não é assim, né? Então, para alguns, matar em nome de Deus seria justo, né? Aí a gente tem a intolerância, a gente vê a falta de fraternidade, e que não acarreta, não leva a bem nenhum, né? E aí ele continua assim: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, né? Que deveres são esses? Porque além do dever, além do objetivo da reencarnação, que é o nosso progresso, né? O viver em conjunto, a gente está proporcionando o crescimento dos demais, né? A relação é uma relação de troca, né? Eu influencio e sou influenciado. Né? E os nossos deveres na Terra não são só os deveres individuais, eu comigo, eu com minha família, no meu círculo ali mais próximo, né? Eu tenho meus deveres dentro da sociedade, né? Então, a vida é preciosa por demais, né? Por conta da minha colaboração na criação realmente, tá? Aí ele ainda continua assim: visando os deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum, tá? Mas ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, né, nós temos o direito de escolha, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências, né? E aí está a questão, né? A consequência, porque tudo vai ter. Aí a gente volta lá na resposta que os espíritos deram a Kardec na 957, né? Não há penas fixas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram, né? Então, de acordo com a situação, né, a penalidade vai existir, né? Mas é a tal história. A consequência, se eu lanço as sementes, eu vou ter que colher. E uma vez que eu lanço sementes de banana, não tem como colher maçã, né? Então é aquilo, eu vou colher proporcional àquilo que eu plantei, certo? Aí ele vai finalizando a observação dele assim: não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência não nos possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. É diferente quando você expõe a sua vida para salvar outro, e é aquela coisa meio que impensada mesmo, é o desejo de salvar a vida, né? E aí, como ele diz, né, quem garante que eu vou perecer? Né? No ato meu de querer salvar a vida do outro, quem garante que eu vou perecer? Né? Então é importante a gente refletir
e buscar sempre o melhor, fazer sempre o melhor, agir dentro, né, da lei de Deus, agir dentro aquela coisa da consciência mesmo, através do estudo, né, através da leitura, do refletir, né, do pensar, do examinar, né, as questões que estudamos. A gente vai interiorizando, vai acrescentando, vai reformulando, né, compreendendo melhor e, consequentemente, viver de uma forma melhor, né? Com certeza é isso que Deus espera de nós. Que sejamos felizes, sem dúvida, certo? Agradecemos a participação aqui de vocês, estando aqui assistindo o nosso canal, e vamos finalizar o nosso estudo com a nossa prece final, dizendo assim: amado Mestre Jesus, só que nos resta agradecer, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo estudo, pelas reflexões da noite. Que possamos cada vez mais ampliar a nossa compreensão, e contamos para isso com o teu amparo, com o teu apoio, Senhor, nos favorecendo as ideias, né, os bons espíritos a nos inspirarem sempre o melhor. Muito obrigada, Mestre, hoje e sempre, por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Muito obrigada, tudo de bom.